Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O tema hoje, pelo que eu vejo nessa casa, tem sido pautado por pronunciamentos sobre segurança, delegacias de polícia e Paraná competitivo. Além disso, também ouvi a manifestação do deputado Enio Verri, fazendo alusões a uma medida jurídica encaminhada pela bancada de oposição, em que houve a manifestação do Ministério Público com parecer pela inconstitucionalidade. Eu acho que é importante, e eu sempre reconheci, o papel da oposição na casa. Mas há que se dizer também de que a propositura, a iniciativa da medida jurídica apresentada pela bancada de oposição e com parecer do Ministério Público não significa dizer que esta é uma decisão definitiva, até porque ainda precisamos submeter a um colegiado de desembargadores que haverão de avaliar a propositura da medida e anunciar a decisão definitiva. Mas tenho certeza de que o colegiado de juristas do governo, através da Procuradoria do governo, competentes que são, jamais iriam encaminhar uma iniciativa dessa natureza à casa sem que tivessem a segurança jurídica de saber, compreender de que o encaminhamento da mensagem governamental estava protegido exatamente pela ordem jurídica. Por isso, não me preocupo com esta medida e até porque o clamor dos investimentos que irão das taxas do Detran para a área de segurança deve falar mais alto, é uma primazia, é um desejo de toda a população paranaense para que os investimentos cheguem com a maior urgência, a maior rapidez, lá na ponta final, e que os paranaenses sintam-se seguros em relação a todas as iniciativas que possam combater a criminalidade aqui nesse estado. Além do que, também ouvi o deputado Enio tecer comentários em relação ao programa Paraná Competitivo. Eu reconheço que o processo de industrialização do Estado, ele é importante porque, além da geração de emprego, ele aumenta a renda per capita de todos os paranaenses em função desse processo. Mas eu já disse aqui por inúmeras vezes, não é por falta de vontade política do governo que as indústrias não se instalam no interior do Paraná, mas é por uma opção preferencial da própria indústria. A grande maioria deseja ficar aqui próximo ao Porto de Paranaguá, nas cidades limítrofes com a capital, porque a infraestrutura lhe dá esta condição de poder estar próximo do porto e trazer com a maior facilidade o produto importado e da mesma forma exportar. Eu tenho inveja assim de Ponta Grossa, deputado Péricles, quando eu vejo que a grande maioria das empresas instalam-se em Ponta Grossa, em Campo Largo, Fazenda Rio Grande, mas eu não posso condená-las, porque elas estão estrategicamente numa situação privilegiada. É lógico que, como homem do interior do Paraná, eu gostaria de ver a nossa região, o Sudoeste, o Oeste e outras regiões, num processo de industrialização muito avançado com apoio governamental. Mas não é por falta desse apoio, não é por falta de vontade política, porque o programa Paraná Competitivo, ele prioriza aqueles que vão instalar-se no interior com dilação de prazo de recolhimento de ICMS
muito maior do que aqueles que ficam aqui na região metropolitana. Agora, eu ouvi deputado Douglas, deputado Enio, falando de que o governo começa a acordar em relação de uma análise, de um estudo para a redução do ICMS para quem for instalar-se no interior do Paraná. Eu acho louvável essa atitude, desde que não tenhamos a receita do Estado prejudicada, e eu quero crer que tudo isso é possível, mas esta não é a única condição que possa permitir para que as indústrias fixem lá no interior do Paraná. Há uma série de iniciativas, de um conjunto de medidas que realmente priorizam a decisão da indústria de ficar no interior ou aqui próximo da capital. Agora me preocupa, senhores deputados, quando eu ouço o deputado Enio fazendo essas considerações, questionando o governo do Estado, porque nós também não venhamos a nos preocupar e fazermos um levante para acordar o governo federal no sentido de criarmos mecanismos ou legislação que barre a vinda dos produtos internacionalizados para cá, que estão acabando com os empregos aqui no país. Eu cito como exemplo a China. Hoje, nós estamos ficando com os barracões industriais e os chineses com os empregos, fruto de uma política governamental que não protege o industrial brasileiro. Pelo contrário, facilita a vida de quem produz lá fora e, em contrapartida, penaliza o nosso industrial brasileiro. Eu sou do ramo de confecção. O governo do Estado nos deu a condição de redução do ICMS, o que amenizou um segmento que gera 100 mil empregos aqui no Paraná direto. Agora, por outro lado, as indústrias de confecções estão praticamente numa situação inviável, porque o produto aqui fabricado, o tecido aqui fabricado no Brasil, não nos dá a condição de estarmos em condições de competir com o que vem lá de fora. E em contrapartida, o emprego começa a esvaziar, porque a empresa não consegue sobreviver e acaba eliminando os empregos em prejuízo do próprio Estado e da própria Federação. Então, são dois pesos e duas medidas. O governo do Estado apresenta uma proposta, sim, uma proposta que, se não é 100% compatível com o que todos nós queremos desse processo de industrialização, mas pelo menos tem, e viabiliza o emprego e a indústria aqui no Estado. Agora, dá uma parte, deputado, na sequência. Por outro lado, eu devo condenar o governo federal. Não tem uma legislação que possa proteger o nosso industrial e a geração de emprego aqui no país. Aí vem o discurso, mas a competição, a globalização. Mas a globalização não significa dizer matar o industrial paranaense ou brasileiro. Nós temos que ter políticas públicas que valorizem a indústria brasileira e que permitam com que eles possam estar no mesmo nível com as demais empresas do exterior. Eu li há pouco aqui um e-mail que acabaram de me mandar falando, graças a Deus que isso aconteça, que a política chinesa em relação à área trabalhista está aumentando sensivelmente e que isto começa a facilitar já o fechamento de indústrias, de empresários americanos que estavam na China e que voltam a investir nos Estados Unidos, porque não há mais como condição, como permanecer lá na China. Mas por que isto ocorre? Porque exatamente os Estados Unidos também começou a ver que o seu país está indo à bancarrota e precisa fazer com que o seu PIB cresça, que crie mecanismos e oportunize a indústria para que ela produza no seu país, gere emprego e renda e a economia do país possa crescer. O que nós não estamos vendo aqui no Brasil. Então, senhores deputados, eu acho que é importante nós fazermos aqui uma análise criteriosa
não sob o aspecto apenas de condenar, de criticar, mas sim de apontar soluções. Como eu aqui defendo a política governamental do governo Beto Richa, porque pelo menos apresento uma proposta, eu não condeno plenamente, mas eu também levanto aqui a possibilidade de nós podermos trabalhar para buscarmos soluções, tanto no governo federal, que atendam os interesses dos industriais brasileiros. Porque eu já vi o segmento de calçado, vestuário, metal mecânico, os barracões fechando e os empregos ficando na China. E as empresas quebrando aqui no Brasil, por falta de uma política pública que realmente propicie esta condição para que o empresariado brasileiro possa sentir-se prestigiado, valorizado, gerando renda, riqueza e o emprego aqui no nosso país. Eu entendo, deputado Péricles, que realmente é uma questão extremamente complexa. Mas eu discordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência diz que o seu partido tem uma política de proteção à empresa brasileira. Eu não vejo desta forma. Até porque, se nós formos olhar, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo que eu entendo da área, na questão da fiação. Recentemente, uma grande empresa de tradição mundial, a Renault, abriu concordata, porque não consegue competir com o mercado, com a indústria chinesa. E assim vai acontecer, com certeza, na sequência, com outras indústrias brasileiras. As indústrias hoje estão sobrevivendo do produto importado, não do produto produzido aqui no país. E, lamentavelmente, é por falta de uma política pública que dê essa proteção aos industriais brasileiros. E eu, mais uma vez, reafirmo, o nosso governo tem como objetivo industrializar o Estado como um todo. Mas, lamentavelmente, não é por falta de vontade ou decisão política do governo. As indústrias instalam-se em Ponta Grossa por decisão pessoal. E se o governo não conceder esses benefícios, elas não irão nem para Ponta Grossa, nem para Campo Largo, poderão ir para outras regiões do país. Há toda uma análise criteriosa de política fiscal analisada, e isso é mérito do nosso governo. As empresas que aqui vieram se instalar é fruto da credibilidade, é fruto exatamente de um governo aberto, de um governo que propicia a condição para que o industrial aqui se estabeleça, mas não por decisão política do governo federal. Aí eu tenho e devo discordar. Mas quero encerrar o meu pronunciamento ainda fazendo um relato. Aqui, deputado Tadeu Venere argumentou a questão, deputado Serraglia, nosso eminente deputado federal competente. Deputado Tadeu fez aqui uma abordagem à questão das delegacias. E eu volto a dizer o que eu já falei dessa tribuna há algum tempo atrás. O Estado do Paraná, vergonhosamente, é o Estado que tem o maior número de presos em delegacias neste país, por falta, lamentavelmente, de investimento. Eu ouvi isso do ministro da Justiça quando o governador Beto esteve em Brasília, assinando um convênio na ordem de 130 milhões de reais para buscar a solução dessa problemática. Agora, este convênio foi assinado em meados do mês de outubro ou novembro. Há que se dar o tempo necessário para o processo licitatório, para a construção das obras. Sem que isto ocorra, nós não teremos de forma alguma solução desse problema que é caótico, porque resolver 16 mil vagas de delegacias, presos que têm que ir para a penitenciária, nós precisamos construir novas penitenciárias. E o governo está agindo com a maior celeridade possível, mas existem amarras da legislação que muitas vezes não permite a rapidez do processo, mas as medidas estão sendo tomadas e eu tenho certeza que tão logo tenhamos as penitenciárias construídas,
nós iremos resolver definitivamente essa questão das vagas de pessoas presas nas delegacias do interior do Paraná. Eram essas colocações que eu gostaria de fazer nessa tarde e dizer de que o nosso governo está extremamente empenhado na solução desse problema. Muito obrigado, senhores deputados.